Gênesis capítulos 21 ao 25, o Pentateuco. Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu mo não fizeste saber. Nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim, fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho.
e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. E ele tomou o fogo, pô-la, ou seja, colocou ela sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo:
eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naó, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que madê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, e é isto entre mim e ti, sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado, aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata correntes entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade.
E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da casa da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Vou ler novamente. E partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca,
que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Vou ler novamente. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu atrás, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido,
e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho. Lerei novamente. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não tardarem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou a água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naó, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos, e inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procede este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata
e vasos de ouro, e vestes. Deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. E Joquissã gerou a Seba, e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias,
e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedá. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedá, e Abideel, e Abideel, e Mibição, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getu, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Sul. Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo.
Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esta foi a leitura de Gênesis 21 ao 25. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.